na carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos encontrar nesta carta muitas coisas importantes, apesar dela ser uma carta pequena, são apenas 6 capítulos, ela tem uma semelhança com a carta aos Romanos no que se refere à parte doutrinária, e também tem uma semelhança com a segunda carta aos Coríntios no que se refere à vida pessoal do apóstolo Paulo, que aqui aos Gálatas Paulo teve que defender o seu apostolado, então ele teve que falar muito dele na segunda carta, e aqui em Gálatas também, ele tem que contar parte do testemunho, ele tem que trazer a memória dos Gálatas, como foi parte da sua conversão. Então, Gálatas se assemelha aos Coríntios na parte pessoal e se assemelha com Romanos na parte doutrinária. As datas ninguém consegue precisar, mas fica entre o Evangelho de Marcos e Gálatas os primeiros livros a serem escritos do Novo Testamento. A igreja da Galácia foi fundada já na primeira viagem missionária de Paulo. A carta aos Gálatas é a única carta que não é escrita a uma igreja, mas a várias igrejas. Então, foi a única região que Paulo passou nas 3 viagens missionárias. Na primeira ele plantou as igrejas na Galácia. Quando ele fez a segunda viagem missionária, ele passou por lá de novo. Fez a terceira viagem missionária, ele passou. Como foi na primeira viagem missionária, então ele teve esse contato com essa região. Por isso foi uma carta bem precoce e uma das cartas também mais enérgicas do apóstolo Paulo. É uma carta realmente dura. Vamos ver o apóstolo Paulo chamando a atenção dos Gálatas assim, de uma forma incisiva. Esse povo chamado Gálata, os gauleses, são originários de um povo chamado Celta, que dominaram aquela região e formaram, a princípio era um reino que se desfez, tornou uma tetrarquia. E na época em que o apóstolo Paulo foi pregar naquela região, já era uma tetrarquia. O Império Romano já havia dominado aquela região, se tornou uma província do Império Romano. E essa região que compete às igrejas que Paulo escreve é chamada, na verdade, Galácia do Sul. A região da Galácia era muito grande, muito extensa, mas o apóstolo Paulo, não há menção aqui no livro de Atos, que ele tenha ido para as regiões do norte da Galácia. Capítulo 13 de Atos, a partir do versículo 1, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então aqui Saulo estava ali entre aqueles irmãos ali em Antioquia, que é aquela Antioquia da Síria, que era, na época, a terceira maior cidade, ficava só atrás de Roma e de Alexandria. Então ali a igreja estava crescendo, e diz no versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e navegaram para Chipre. Então está começando a primeira viagem missionária de Paulo. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Esse João é o João Marcos, é o Marcos que escreveu o Evangelho, ele é o primo de Barnabé, foi junto como auxiliar de Paulo e Barnabé. Versículo 6, eles atravessaram a ilha até Pafos, e aqui em Pafos eles acharam um certo judeu que era mágico, era falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando assim a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então tinha um procônsul ali na cidade de Pafos, na ilha de Chipre, que se interessou pelo evangelho, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então houve esse embate, Paulo e Barnabé evangelizando Sérgio Paulo, e esse Elimas, o encantador, que é o mesmo, o Bar Jesus, do versículo 6, ficava tentando manter o procônsul nos seus ensinos. Versículo 9, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito, e fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol,
por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Então ficou um resultado ali naquela ilha, e uma autoridade creu no Evangelho, ficou ali então a semente. Foi a primeira investida missionária de Paulo, né? A autoridade que ele teve aqui, a primeira vez que se vê Paulo assim se impondo e usando de autoridade. Tanto que o mais velho era Barnabé. Geralmente no colégio apostólico os mais novos sempre ficavam sob a tutela dos mais velhos, mas a gente vê que aqui Paulo já começa a se destacar, já começa a colocar em prática a autoridade que Deus lhe deu. Versículo 13: partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então aqui eles saíram da ilha, eles estavam em Pafos, pegaram um navio, voltaram para o mar Mediterrâneo e navegaram até Perge. Panfilha é uma região, tem várias regiões: Panfilha, Lícia, Pisídia, Bitínia, Frígia, a Galácia, o que acontece em Perge da Panfilha. Marcos não quis prosseguir viagem, voltou para Jerusalém, para a casa da mãe dele. Versículo 14: eles saindo de Perge chegaram a Antioquia da Pisídia. Entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, eles mandaram dizer aos principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E aqui Paulo é quem se levanta para falar. Eles saíram de Antioquia da Síria. Antioquia da Síria então foi a igreja mãe que enviou Paulo para as missões. E agora está aqui em Antioquia da Pisídia. Outra cidade, não tem nada a ver uma com a outra. E aqui na Antioquia da Pisídia já é praticamente Galácia. E aqui eles começam a pregar. Então Paulo pregou. No próximo sábado teriam mais uma reunião e eles pediram que ele fosse lá e pregasse a mesma palavra. Então, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Esse vai ser o grande embate da carta aos Gálatas: fazer a igreja permanecer na graça de Deus. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. O grande percalço no caminho de Paulo, os judeus, enchendo-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Versículo 46, quando Paulo diz: eis que nos voltamos para os gentios, aqui Paulo, então ele vai abrir mão de pregar para os judeus e vai se dedicar à chamada da evangelização aos gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Então por isso que Paulo é chamado o apóstolo dos gentios. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Então, de Antioquia da Pisídia. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. De qualquer forma, a igreja está plantada aqui, então, em Antioquia da Pisídia. Primeira igreja plantada pelo apóstolo Paulo, Antioquia da Pisídia. Agora eles vão para Icônio. Chegando em Icônio, no capítulo 14, entraram junto na sinagoga dos judeus, falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Então os judeus novamente interferindo. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, ao qual dava testemunho a palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Então a multidão se dividiu. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos.
havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, que também pertence à Galácia, e para a província circunvizinha. Ali em Listra, versículo 8, diz assim: estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, então ele estava ouvindo Paulo pregar, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andou. Então Deus vai usando o apóstolo Paulo não só para pregar, mas também para operar sinais, confirmando o seu ministério. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Então começaram a idolatrar a Barnabé e a Paulo. A Barnabé chamavam de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque este era o que falava. Aí o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes, oferecer sacrifício aos apóstolos. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Então aqueles explicaram para aquele povo que estava acostumado com o paganismo, com a idolatria, como todos os outros povos, e ali eles pregaram dizendo que eles não eram deuses, que eles estavam ali para pregar a respeito de Jesus. Versículo 17: contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria o vosso coração. Dizendo isto com dificuldades, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E no versículo 21 diz que então fizeram muitos discípulos e voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então agora estão fazendo o caminho inverso. Notem aqui uma característica desse povo, dessa região: estavam idolatrando Paulo e Barnabé, mas bastou alguém chegar e dizer algo ao contrário, os que estavam idolatrando iam sacrificar animais a Paulo e Barnabé. Horas depois estavam apedrejando Paulo. Veja a inconstância desse povo, é o que Paulo vai falar também na carta. A facilidade que eles tinham para mudar de posição, de lado, um povo inconstante. Então aqui agora eles vão fazer o caminho inverso e vão voltar para Antioquia da Síria, para a igreja mãe que os enviou para a missão. Atos 13 e 14 mostra a primeira viagem missionária de Paulo, plantando 4 igrejas: Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. 4 cidades, 4 igrejas da Galácia do Sul. Por isso Gálatas é a única carta que ele não escreve a uma igreja. Quando ele escreve aos Gálatas, ele está escrevendo a estas 4 igrejas. E aqui ele vai, como falei, ser bastante duro nas suas palavras. Até porque, quando ele chegou em Perge da Panfilha, que ali ainda não pertencia à Galácia, ele entrou na Galácia quando ele foi para Antioquia da Psídia. No capítulo 4 de Gálatas, no versículo 13, ele disse assim: e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Esta fraqueza na carne de Paulo é uma enfermidade física. Saiu de Perge da Panfilha e foi para a Galácia doente. Ele contraiu uma enfermidade. Alguns estudiosos dizem que Paulo contraiu malária quando ele chegou em Perge da Panfilha. Dizem que era uma região alagadiça, pantanosa, por ser bem próximo ao mar. E ele pode ter contraído ali malária, que pode ter causado um problema sério, grave de visão. E alguns até dizem que talvez seja por isso que Marcos voltou para Jerusalém e não quis continuar, porque era muito jovem. Eles dizem que ele provavelmente ficou com medo, e foi por isso que Paulo ficou tão chateado com Marcos que não quis mais Marcos na sua comitiva de missões. Por que eles acham que Paulo teve um problema na visão? No versículo 14
13 então novamente. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne, ou então com enfermidade física. E não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus. Me recebeste como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e me daríeis. Os Gálatas receberam muito bem a Paulo, e Paulo sentiu assim essa tanta generosidade naquela igreja, que fosse necessário, eles dariam os olhos para o apóstolo Paulo, se fosse uma solução. Porque aqui ele diz no capítulo de número 6, ele usa uma expressão que ele não usa nas outras cartas. No versículo 11, ele diz assim: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Essa expressão grandes letras chama a atenção dos estudiosos. Por que Paulo disse grandes letras? Provavelmente ele estava escrevendo realmente com letras maiores, porque ele estava com dificuldade de enxergar. E outros então atribuem esta possível causa como seu espinho na carne, que ele fala à igreja de Corinto, que tinha um espinho na carne e pediu para ser curado, e ele não foi curado. Então ele foi para esta região pregar o evangelho, enfermo, foi bem recebido, como ele diz, me receberam como um anjo, como o próprio Jesus. Aceitaram o evangelho, as igrejas ficaram ali plantadas, mas ele inicia a carta, já dizendo no capítulo 1, no versículo 6, revelando a sua surpresa. Paulo diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7, o qual não é outro. Paulo está fazendo um trocadilho aqui de palavras. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Porque quando Paulo diz outro evangelho, é que para nós se resume, né, as expressões na língua portuguesa. Mas quando Paulo fala que outro evangelho, Paulo está falando um evangelho falso. Um evangelho que na verdade não é evangelho. Porque tinha duas palavras no grego para traduzir o outro. A primeira palavra no grego é allos, que também se traduz por outro, mas é um outro da mesma essência. Sabe quando Jesus falou assim: eis que vos envio outro Consolador? Esse outro, a palavra que ele usou é allos, porque é da mesma essência, é igual a mim, tão consolador quanto eu, vai fazer a mesma coisa que eu, com a mesma eficiência, com o mesmo resultado. Então é outro da mesma essência. A outra palavra usada para traduzir outro no grego é héteros, é outro diferente, não é a mesma essência, e aqui ele está falando que é realmente um que não é falso, hétero. Então, quando ele fala aqui outro evangelho, ele está falando: estou maravilhado que vocês tão depressa passou do evangelho da graça de Cristo para um evangelho falso. Vocês passaram do evangelho da verdade para o evangelho mentiroso, falso. É isso que Paulo está dizendo. Ele mostra essa inconstância, era uma característica desse povo. Eu falei que os Gálatas são descendentes dos celtas, e o povo celta era um povo mercenário. Os celtas sempre tiveram um exército muito poderoso, temido, um exército que inclusive foi temido pelo Império Romano, pelo Império Grego, porque eles tinham características de batalha, eles eram um povo de florestas, um povo de montanhas, eles tinham estratégias militares, mas eles eram mercenários. Tanto que tem historiadores que dizem que se tiver dois povos guerreando e eles contratar o exército celta para a guerra, então vamos colocar lá, o Império Grego está guerreando com o Império Romano contrata o exército celta para ajudar na guerra, e no meio da guerra eles estão ali guerreando junto com o Império Romano contra o Império Grego. Mas se houver uma negociação do Império Grego e pagar mais que o Império Romano, na mesma hora eles se voltam e passam a guerrear contra o Império Romano. Eles eram mercenários, então eles tinham essa característica. Por isso que uma hora eles estavam adorando Paulo e na outra hora já estavam apedrejando, querendo matar. Eles traziam isso com eles, com essa facilidade que Paulo estava pregando, eles aceitaram o evangelho que Paulo pregou, aí Paulo teve que sair de lá e daqui a pouco eles já estão ouvindo outro evangelho. Essa tem constância. E qual era o evangelho que eles estavam ouvindo? Ora, os judaizantes, os mesmos que importunaram a igreja de Corinto, os mesmos que importunaram em Tessalônica, o grupo dos judeus cristãos
mas que queriam continuar com as liturgias judaicas para os cristãos. Eram 3 coisas, né? A dieta judaica, a guarda do sábado e a circuncisão. Os judeus não queriam abrir mão destas coisas e queriam colocar isto dentro das igrejas dos gentios que estavam sendo formadas pelo apóstolo Paulo. Mas Paulo, ele começa a carta dizendo que estas coisas são malditas. Paulo não dá chance. Ele diz no versículo 8: ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho. Lembra? Um evangelho falso, hétero, além do que nós já anunciamos, seja anátema, seja amaldiçoado. Tem maldição, Deus amaldiçoa. Paulo está dizendo que nós vos temos anunciado o evangelho que os apóstolos pregam. É o único evangelho verdadeiro. Esse vos, ele está se colocando como apóstolo. Assim como ele fez em outras cartas, colocando a autoridade apostólica sobre o que ele está pregando. Ele não está se colocando como um apóstolo, ele diz vos, não sou eu. É o que os apóstolos estão pregando e eu estou incluído. É assim que ele está dizendo. Então, nenhum outro evangelho extra-apostólico é válido. Isso até hoje. Por isso a igreja evangélica é católica, não no sentido de catolicismo, mas no sentido de universalidade. Porque a palavra católico significa universal. Então ela é universal, ela abrange todas as regiões. Foi esse embate de Paulo com os judaizantes. A igreja agora não tem diferença entre homem, mulher, grego, judeu, macho, fêmea. Isso ele vai mostrando que a graça de Cristo quebrou isso. Então a igreja se tornou universal, não mais regional. E a igreja evangélica deve ser então universal e apostólica. Não que tenha que ter ministério apostólico. Nós estamos falando da autoridade do ensino dos apóstolos. Nós continuamos pregando o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram. E agora Paulo vai colocando essa autoridade para a igreja da Galácia, dizendo que aquilo que eles estavam aderindo, aquele evangelho judaizante, é anátema. Não tem meio termo. Paulo é taxativo. Ele é até mais direto aqui nessa questão, bem mais direto até do que ele foi aos romanos. Versículo 11: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. Na minha nação excedia o judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Versículo 17: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então veja bem, no caminho para onde Paulo se converteu? Damasco. Ficava onde? Na Síria. Ele se converteu, ele não foi para Jerusalém, foi para a Arábia. Ele foi para o deserto da Arábia. Depois ele voltou para Damasco. Depois que ele se converteu, depois de 3 anos que ele foi para Jerusalém. Foi provavelmente nesse período que ele teve aquela revelação, aquela visão que ele contou para a igreja de Corinto, que ele viu um homem que foi arrebatado até o 3º céu. Porque para o judaísmo, para as lições rabínicas, ele ficou aos pés de um homem chamado Gamaliel, mestre judeu. Nisso ele se formou. Mas quando ele diz, no versículo 11 e versículo 12, o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então quando ele vai para Jerusalém para a primeira vez se encontrar com Pedro, depois de 3 anos da experiência de conversão, é onde nós vemos lá no livro de Atos, o capítulo 9, versículo 19 em diante, diz assim: e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus, sinagoga de Damasco.
Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Para isso veio aqui para levar presos os principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, os judeus de novo. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Aí aqui então entra o papel importantíssimo de Barnabé, que foi Barnabé quem praticamente introduziu Paulo no meio da convenção de Jerusalém, de onde estavam ali os 3 discípulos que comandavam a igreja, Pedro, Tiago e João. Esses versículos que nós lemos aqui, dele se converter em Damasco, mas depois estar em Damasco pregando, tem um intervalo de 3 anos, até ele ir a Jerusalém, Então Paulo vai falando à igreja da Galácia, contando aqui o testemunho dele, parte do testemunho dele. Ele tem que contar para a igreja da Galácia, porque então agora o seu ministério, a sua autoridade apostólica estava sendo colocada também em jogo, e por isso que ele começa a dar uma descrição, contar parte do testemunho da sua conversão. Voltando lá para o capítulo 1 de Gálatas, no versículo 18, depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias, não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então no capítulo 2, aí ele diz: depois, olha só, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando comigo Tito. Então foi o período que Paulo passou fazendo missão, os 3 viagens missionárias de Paulo. Ele vem no capítulo 2 para dizer para a igreja da Galácia que quando, no versículo 11, ele chegou a Antioquia da Síria, a igreja que enviou para a missão, ali precisou haver o primeiro concílio da igreja, Atos capítulo 15, o primeiro concílio da igreja para resolver essa questão do judaísmo na igreja. Aí no versículo 11 ele diz que ele resistiu a Pedro, que era então dos 3 pilares da igreja, resistiu a Pedro porque Pedro era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, lá de Jerusalém, Tiago era, na verdade, o comandante da igreja em Jerusalém, ele era o presidente. Pedro estava em Antioquia da Síria, e antes que chegassem alguns enviados por Tiago, esse Tiago aqui é o Tiago maior, dentre os 12, é o meio-irmão de Jesus que escreveu a epístola. Aí Pedro estava lá comendo com gentios normalmente, conforme diz aqui o versículo 12. Mas depois que chegaram os que foram enviados por Tiago, ou seja, crentes judeus lá de Jerusalém, Pedro foi se retirando e apartou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, os judeus que foram mandados por Tiago. Versículo 13, e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Olha só, até Barnabé começou a ser influenciado pela dissimulação de Pedro. Só que quando Paulo viu a procedência de Pedro, disse: não está certo, Pedro está sendo hipócrita. Enquanto não tinha nenhum judeu aqui lá de Jerusalém, os fiscais da igreja de Jerusalém, Pedro estava aqui comendo com gentios. Por que Pedro estava comendo com gentios? Qual foi a experiência que Pedro teve em Atos 10? Do lençol, quando ele teve que ir para a casa de Cornélio. Então essa visão valeu. Aqui, enquanto não tinha nenhum judeu crente lá, Pedro era um gentil. Mas quando chegou os crentes de Jerusalém, pronto, aí Pedro já não era mais o mesmo. Foi para o meio dos judeus e deixou os crentes gentios apavorados com a procedência dele. Paulo não tolerou isso. Por isso ele diz: eu lhe resisti na cara, porque era repreensível. Então ele está trazendo a história para os Gálatas por conta daquilo que os Gálatas estavam aderindo. Então eles tiveram essa reunião, esse concílio, para resolver a respeito da circuncisão. Foi então decidido, a igreja dos gentios não iria então
mas ter a prática da circuncisão. Versículo 14, Paulo fala com Pedro: quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? E aqui Paulo então vai falar sobre este assunto, versículo 16, porque o homem não é justificado pelas obras da lei. Paulo agora tem que estar discipulando a igreja a respeito de lei e graça. Quando ele fala, versículo 6 do capítulo 1, como nós lemos, ele diz: maravilho-me que tão depressa passasse daquele que vos chamou, a graça de Cristo. Passou para o outro evangelho. Esse outro evangelho está falando o evangelho da lei. Então por isso ele já vai falando a respeito das obras da lei, mostrando para a igreja da Galácia que a lei não salva, a lei não era para a salvação. O versículo 21 do capítulo 2, ele diz assim: eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Aí ele vai inserir, mesmo assunto, no capítulo 3, chamando os Gálatas de insensatos. Insensatos Gálatas, quem vos fascinou? E olha que tem uma versão que essa palavra fascinou é enfeitiçou. Quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Cristo já foi representado como crucificado? Aí ele faz uma pergunta, né? Eu quero saber de vocês: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por isso Paulo está maravilhado, assustado, surpreso com essa inconstância dos Gálatas. Versículo 3: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. É uma pergunta, mas é uma pergunta retórica. Então Paulo está afirmando. Aí no versículo 6 ele vai explicar. É o caso de Abraão. Por que ele coloca o caso de Abraão? Abraão é antes ou depois da lei? É antes. E o que ele está dizendo aqui? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Fé antes da lei. Abraão creu pela fé, não havia lei para ele seguir. Então ele está dizendo que o salvo, o justo, viverá da fé. É nesse sentido que diz o texto: o justo viverá da fé. No versículo 24 ele diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio da lei, da condução da lei. O aio aqui que é traduzido por condutor de criança, pedagogo, é literalmente, é um professor de criança, um instrutor de criança. A lei serviu para isso, para começar a nos ensinar, para nos atrair a Cristo. Mas depois que veio a fé, então a fé é superior. E Abraão usou o que é superior antes que existisse a lei. Foi salvo. Versículo 26 então: porque todos sois filhos de Deus pela lei. Pela fé. Em quem? É essa mudança que Paulo quer colocar na igreja da Galácia. Só que ele está dizendo: foi o evangelho de Cristo, vos chamou a graça de Cristo. Foi o evangelho que ele pregou no princípio. Foi nesse evangelho que a igreja da Galácia creu. E agora estão voltando para a lei. Ou seja, se a gente olhar por esse sentido, no versículo 3 do capítulo 3, sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que Paulo está associando a lei com a carne? Sim. Então será que chamar, o que para mim é um paradoxo, não existiria? A gente fala, na verdade, está errando na forma de pronunciar, o crente carnal. Biblicamente não existiria essa pessoa. O crente é aquele que tem fé em Cristo Jesus, então ele não vai ser carnal. Se ele é crente, ele não é carnal. Se ele é carnal, porque ele não é crente. Biblicamente seria isso. Mas o que seria então aquele que volta às obras da carne? O que se coloca debaixo da lei e anula a graça do evangelho de Cristo. E ele está dizendo para a igreja da Galácia que eles começaram espirituais e voltaram a serem carnais, porque eles estão se colocando debaixo novamente da escravidão. Por isso ele diz então no versículo 28: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Falando da universalidade, do alcance universal do evangelho.
E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então pela fé, não pela lei. Abraão creu na promessa, não obedeceu à lei, como foi a partir de Moisés. Então o capítulo 4, dizendo que se a lei era um instrutor, um condutor de criança, ele continua nesta mesma ideia, dizendo: todo o tempo em que o herdeiro é menino, criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. O menino pode ser o herdeiro daquilo que pode, mas ainda é criança, ainda precisa de instrução, ainda precisa de ser conduzido pela lei, está debaixo de tutores, versículo 2, curadores, até o tempo determinado. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Quando isso acontece, versículo 7, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo, mostrando para que os Gálatas não viessem se colocar de novo debaixo da tutela da lei. Paulo não está dizendo para os Gálatas serem libertinos, ou o que a teologia chama de antinomista, pessoas que não querem obedecer às leis. Paulo está dizendo que aquilo que os judaizantes estavam dizendo para a igreja da Galácia, que o evangelho de Cristo precisava ainda ter alguns acréscimos. Está dizendo que o sacrifício de Cristo não era suficiente. A pessoa podia aceitar o sacrifício de Cristo, mas tinha que guardar o sábado, tinha que ser circuncidado e tinha que seguir as dietas da alimentação dos judeus para ser salvo. É disso que Paulo está falando. Está dizendo que isso é anátema. Ele está dizendo: a graça de Cristo é suficiente. A salvação é pela fé, não é pela lei. A lei não agrega no evangelho para salvar ninguém. O evangelho é maior, a graça de Cristo é maior. Ela é suficiente, porque quem obedecer o evangelho vai obedecer a Cristo. Tem regras também, tem leis também que são superiores. É disso que Paulo está falando. Por isso ele diz, no versículo 9: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos, anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. É onde ele falou. Os evangelizou, estando ele doente, enfermo. Ele foi bem recebido, eles ouviram a verdade. Aí ele pergunta no versículo 16, né? Fiz-me por acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém. Eles quem? Mas querem excluir-vos para que vos tenhais zelo por eles. Quem são esses eles que ele está falando? Os judaizantes. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles também. Ele está falando desses que se infiltraram no meio da igreja, vindo trazer estes ensinos falsos, anátemas, desvirtuando o propósito suficiente do evangelho. Aí Paulo diz: eles são zelosos de vocês, mas eles têm interesses, eles querem que vocês também tenham zelo por eles. Aí ele diz no versículo 18: é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente para convosco. Ou seja, Paulo diz: continuem sendo para mim agora o que vocês eram para mim quando eu estava aí com vocês. Por que mudaram? E aí ele diz: e agora sinto de novo as dores de parto. Sinto de novo as dores de parto. Ou seja, vai ter que gerar a igreja de novo. Por isso que ele diz: até que Cristo seja formado em vós. Este é o propósito maior do evangelho, da pregação da igreja. Qual é o propósito principal? Que Cristo seja formado na igreja. Nesse aspecto nós temos que nos preocupar. Quanto tempo faz que nós somos igreja? Quanto tempo faz que você é igreja? Cristo está formado aí? Até que Cristo seja formado em vós. Cristo já foi formado em você? Será que Cristo já foi formado em mim? No versículo 21, ele diz: dizei-me vós o que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Então ele vai fazer aquela alegoria, né? Sobre Agar e sobre Ismael, um filho que se colocou naquela condição terrível. Nós conhecemos a história. Ele continuou sendo filho, foi herdeiro de Abraão, mas era filho da escrava.
Não tinha o que fazer. Aí ele disse, versículo 28, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Quem se colocar debaixo da lei, está se colocando de novo na condição de escravo. Por que a lei escraviza? Porque ela impõe e não dá o recurso. Ela dá uma ordem, obedeça, mas não te dá o recurso para você vai ter que se virar. É uma ordenança, você não tem escolha. Diferente do Evangelho de Cristo, diferente da graça de Cristo, que vem para ser suficiente para nós. A minha graça te basta, a graça é suficiente. Então tudo quanto nós formos ordenados agora por Cristo, através do Evangelho, a graça de Deus nos dá recurso para obedecer. Essa é a questão. Quando Paulo disse na carta aos Gálatas, enchei-vos do Espírito Santo, a princípio parece que está dando uma ordem assim, que nós temos que nos encher do Espírito Santo. A princípio para nós do jeito que está escrito, mas originalmente não, porque originalmente está numa voz passiva. Está dizendo que o Espírito Santo vai nos encher e nós temos que permitir que ele nos enche. Então quando diz assim, enchei-vos do Espírito Santo, seria mais correto estar traduzido assim, permitam-se ser enchidos pelo Espírito Santo. A graça de Cristo vai fazer em nós. Deus está garantindo que Ele vai fazer a obra dele em nossa vida, se nós permitirmos. Porque se Deus contar com o nosso esforço, nada vai acontecer. A diferença então, graça e a lei. A lei não te dá condições de você obedecer. E dá teus pulos. Se um emprego não dá, arruma dois e dá um jeito. Paga porque a lei vai vir te cobrar. É assim que a lei escraviza. Paulo está dizendo que a igreja da Galácia estava se colocando novamente nessa condição. Aqui no capítulo 5, vai falar sobre a liberdade cristã. Ele falou isso também para a igreja de Roma, falou sobre isso para a igreja de Corinto, porque também havia aqueles engraçadinhos, aqueles que não são os agraciados, são os engraçados. Tem a graça de outra forma, porque tem aqueles que ficavam na lei, mas tinha o outro extremo também, dos que não estavam na lei e ficavam na graça achando que podia fazer tudo, porque estava debaixo da graça. Tem que ter esse limite também. Agora eu sou igreja, sou crente, sou livre, né? Acha que a graça também não tem regras e normas. Então, Paulo vai falar sobre isso. A exortação a conservar a liberdade cristã. Ou seja, não é na lei, mas também não é sem lei. O equilíbrio, a vida justa que Cristo nos coloca para a igreja alcançar esse ponto de equilíbrio. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ou seja, para estar livre da lei. Nesse sentido. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja bem, Paulo pega toda a lei e agora ensina o que é o cumprimento verdadeiro de toda a lei que eles tanto queriam estar ali, debaixo daquela lei, literalmente. Paulo vai ensinar. Jesus ensinou no Evangelho que os mandamentos foram resumidos em 2. Perguntaram, né? Qual era o maior mandamento? O que foi respondido? E qual é o outro semelhante a esse? Se cumprir esses 2, cumpriu toda a lei. É isso que Jesus ensinou nos Evangelhos. Agora Paulo ainda vai pegar esses 2 e vai resumir em 1. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Toda lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas e o amar a Deus sobre todas as coisas? Ficou onde? Onde que Paulo colocou? Paulo está ensinando que se não amar o próximo, não ama a Deus. Veja bem, o que é um princípio espiritual, uma doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo. Toda a lei foi resumida em 2 nos Evangelhos. Aí Paulo pega aquelas 2 leis e resume numa só. Paulo diz, é impossível dizer que ama a Deus e aborrece o irmão. Então ele está dizendo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, cumpriu toda a lei. O que adianta a circuncisão? Ele vai falar da circuncisão no coração. E aí ele vai falar, a partir do versículo 16, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. É onde ele mais fala sobre as obras da carne e frutos do Espírito. Em todas as suas epístolas, é aqui, na carta aos Gálatas, dizendo que quando a pessoa tem o fruto do Espírito nela sendo trabalhado, fruto fala de resultado. Quando nós permitimos o Espírito trabalhar em nós e vai dando os resultados, não há lei contra essas coisas. O que ele está dizendo? Uma pessoa que tem o fruto do Espírito não é escrava. É uma pessoa transformada. Não há lei contra essas coisas. Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E assim, entre o capítulo 6, ele vai dar mais algumas exortações.
é uma carta que Paulo não dá recomendações. Paulo não recomenda ninguém na igreja. Não era uma igreja digna de recomendação. Ele vai dar algumas exortações e vai dar saudações finais, sem recomendar nada e sem recomendar ninguém. Tem alguns teólogos, alguns historiadores entendem que essa carta foi escrita no ano 48. Se você pesquisar, você vai ver datas como 51, 52, 53, 54, 55, até 57 depois de Cristo. Mas aqui nós não vamos ver Paulo falando de algumas coisas importantes da igreja de Jerusalém, como ele falou nas outras cartas. Então eles entendem que esta carta foi escrita antes dele ter ido a Jerusalém. Lembra que ele ficou um tempo, depois ele foi em Jerusalém, porque ele aqui não vai fazer aquelas menções que ele faz nas outras cartas. Por isso, fica entre Gálatas e Evangelho de Marcos, os primeiros escritos do Novo Testamento. O principal foco, Paulo, era defender aqui o Evangelho da graça, combater os judaizantes, que estavam corrompendo seus ensinamentos, também defende o seu apostolado, conta um pouco da sua conversão, exorta a igreja a permanecer no Evangelho apresentado por Cristo. Ele termina a carta dizendo no versículo 18: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então ele termina falando da graça. Ele começou a carta, primeiro capítulo, versículo 3, graça e paz da parte de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse graça e paz começou a ser uma saudação dada por Paulo às igrejas por conta dessa miscigenação de judeus e gentios. Então, graça aos gentios e paz, que era o shalom, que era a saudação dos judeus. Então ele saudava tanto os gentios como os judeus, dizendo graça e paz. Ele começa a carta falando de graça, termina a carta falando da graça de Deus. Gálatas é chamado de a carta da emancipação, a carta de independência da igreja, porque ele foi incisivo. Não é a lei, agora é a graça. Outro evangelho, o evangelho falso, é anátema, é maldito. Paulo não deu chance. Por isso é a carta da emancipação da igreja. E assim ele mantém os seus ensinos. Na sua primeira viagem missionária, depois ele passou, como eu disse, nas outras duas viagens missionárias, ele passou por lá, também nessas igrejas, fortalecendo a fé dos irmãos dessas igrejas.